Bom, o Eloy bom, para começar, é da infância, né? Que a gente forma um caráter, tudo. Então, eu sou o quarto filho homem, né? Uma família grande aí, só homem, né? Com meu irmão. E desde pequeno, se desafiando um ao outro, fazendo esporte e tudo, a gente começou a gostar de moto, carro. Então, o Eloy é um cara que ama moto e carro e ama esporte radical, no geral. E desde cedo desejava ser piloto de alguma coisa, ou moto ou carro, né? E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me deu uma moto, né? E aí comecei a gostar cada vez mais, me dedicar a tudo, até o ponto que a brincadeira ficou séria, né? E começou a dar certo. E aí hoje eu tô assim, tô nessa vida de envolvido até hoje com o esporte radical, né? E com moto e carro. Quando eu era muito novo e ganhei essa moto com 5 anos, a gente tinha uma brincadeira entre os irmãos que era pegar a moto e tentar saltar alguma coisa, né? E aí, lógico, sem medo, né? Ou consequência, quando você é criança, você se põe ao teste, né? Então eu comecei a pular e aí eu vi que eu era um pouco diferente, que eu gostava e não tinha muito medo, né? Então dali eu comecei a evoluir e acabei virando piloto de motocross, tudo, e comecei a competir um pouco, né? Mas logo meu pai percebeu que era mais perigoso que o carro e botou eu no kart, com 13 anos de idade, né? E aí comecei a competir de kart e tudo. E daí, uma época do ano, desse ano que eu estava competindo muito bem, meu pai virou para mim e falou, olha, esse ano não dá mais para você correr, acabou o dinheiro. Aí eu tive que voltar para a moto. E a moto é um esporte muito mais acessível, né? E depende muito mais também do piloto, vamos dizer assim. Não é só o equipamento. E aí voltei a saltar. E para surpresa dele era a pior coisa que ele imaginava, né? Que era, e não ia ser motocross, né? Especificamente, ia ser motocross freestyle, que é o estilo livre que a gente chama, que é onde a gente pula e faz manobra. E até uma história interessante, que depois que eu entrei na Yamaha, tudo, né? Ele foi me visitar para ver um show, né? E aí eu tava no Salão das Duas Rodas pulando, num evento, e muita gente assistindo e tal, e ele foi com a minha mãe assistir, né? E aí acabou o show, né? Tava super feliz que deu tudo certo, ele também, sorrindo. E minha mãe tava chorando do lado dele. Poxa, o que foi, mãe? Tá chorando por quê, né? Ah, eu fiquei desesperada vendo você pular, né, tal. E aí eu percebi que ela, né, o quanto isso impactava eles, né? Você tem um filho que faz um esporte radical e você praticando todos os dias, você não sabe o quanto isso impacta, né? Um irmão, uma mãe, um pai, né? Eu continuei por muitos anos na Yamaha. Foi muito bom para mim. Eu queria conhecer já o Brasil, então saí viajando, saí competindo e tal. E aquela paixão por moto só aumentava, porque o que alguns achavam de loucura, outros achavam de inspiração, né? Algumas pessoas chegavam e falavam, nossa, né, só com a fé de Deus, né, você pula, ou coisa do tipo. E acho legal isso, porque tem que ter fé para fazer as coisas, né? Tem que ter coragem, tem que ter algumas coisas envolvidas. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é não desistir, né? Então, sempre me apoiou muito, né, da forma dele. Ele não sabe nem andar de bicicleta, coitado, até hoje. Ele vai ver isso aqui e vai ficar chateado que eu falei isso, mas a ideia é que ele sempre nos motivou, mesmo sem saber como que é. Né? Então, acho que isso é inspirador para mim e para meus irmãos, que pegam onda e tal, e também vai ficar chateado com isso, que ele também não sabe nadar muito bem. E aí, quando a gente começou a gostar de esporte junto, e meus irmãos, sempre teve competição. Né? Parece que o irmão mais velho desafia o irmão mais novo e assim vai. Então eu devo muito também aos meus irmãos pela fase de aprendizado, pela curva de aprendizado que eles teve, né? Que é um puxando o outro. E a gente brinca um pouco na família que assim, só nós podemos nos desafiar. Assim, então, assim, se alguém vinha de fora, a gente protegia um ao outro, né? Então, assim, só a gente podia entrar naquele nível de competição entre nós. Então, chegava uma hora que ficava sério. Então, no surf, por exemplo, surfa os quatro juntos e tá todo mundo querendo surfar um melhor que o outro. Né? E isso motivava a gente a cair junto, no mar, a acordar cedo e tal. Mas aí eu acabei indo mais para esporte de moto e carro. Eles também gostam de esporte a motor, mas não tanto quanto eu acho, né? Porque também depende também do tempo, ter família, tudo isso daí. E passou o tempo, eu comecei a querer voltar pro carro. Então eu fui fazer um teste, fazer uma brincadeira de andar um pouco e aí, né, fui fazer um teste sempre aqui, porque sabia que ia acabar me apaixonando de novo, né? E já na sequência desse teste eu consegui uma reunião com um patrocinador
E foi um momento certo, foi na hora certa e para mim foi ah, algo que eu achei que ia ser mais difícil até. Então meio que caiu no colo, vamos dizer assim, é uma coisa, né? E ganhei muita experiência com isso, porque quando você chega a correr de carro no dia de hoje, você não tá indo para uma coisa que é tão fácil de realizar, né? Os compromissos, a questão de ser competitivo e tal. Então, já me programei, voltei a andar de kart, voltei a treinar, fazer a parte física, a parte financeira também comecei a elaborar, porque tinha as viagens, toda a parte de custo de pneu. E uma coisa que me ajudou muito, e muita gente no começo não entendia como funcionava, era uma coisa nova ainda, era o simulador. Então, como eu gosto um pouco também de tecnologia, sou um pouco nerd, vamos dizer assim, comprei a primeira máquina, montei meu simulador e fiquei impressionado enquanto era realístico, né? Então, assim, eu consegui passar para a pista de verdade, sabendo o que tinha que fazer. A marcha da curva, onde frear, a trajetória da pista. E também fui muito bem aconselhado na época, né? Um amigo nosso que corre de carro também, na Stock Car, que é o Marco Cosi. E ele veio e falou, vamos fazer esse teste. E deu certo, como eu disse, mas até então não sabia muito bem onde estava me enfiando, né? Tava indo, mas... Aí quando eu fechei o contrato com o patrocinador e para a primeira etapa, que foi em Curitiba, quando a gente chegou lá, eu não tinha muita ideia ainda mesmo como funcionava ainda, algumas coisas do carro, para você ter uma ideia. Tipo, eu não sabia onde era o botão que limitava o box, a velocidade de box do carro, né? Então eu estava muito perdido. Mas eu tinha muita noção de pista. Já tinha sido piloto na infância, já estava treinando de kart de novo. E aí, conforme as voltas iam passando, eu ia aprendendo rápido como o carro reagia e tudo isso, e acabou que já ganhei a primeira corrida. E eu achei até uma coisa meio, poxa, será que é assim mesmo, né? E não é tão fácil assim, né, como parece. Então foi ali que começou, foi na Porsche na categoria de entrada, que era Sport, chama GT3 Sport, né? É o mesmo carro da categoria profissional, não muda nada, a mesma potência, a mesma dificuldade de guiar o carro, porém eles dividem o grid, então os caras mais experientes largam numa outra corrida, então são dois grids separados, e aí foi assim que eu aprendi a andar lá com eles. Vencer ajudou muito, né, pela exposição da marca, do patrocinador, estar presente de uma forma mais profissional, acompanhando o cliente do meu cliente, seria o do patrocinador, e também tendo uma visão já empresarial de como funciona isso, né, porque afinal de contas você está indo lá fazer também um trabalho que não é só pilotar, então não é num dia ruim, num dia bom, você tem que sair do carro, cumprimentar as pessoas, você tem que ter ética, tem que ter um pouco de carisma, mesmo no momento difícil, né? Às vezes você está entrando no carro com uma largada, tá super nervoso e tem que manter aquele sorriso e é legal, mas ao mesmo tempo você está pensando lá na frente, você já quer entrar no carro, amarrar e já quer largar, né? Então, como que foi a evolução disso? Foi realmente o resultado da vitória, o benefício do patrocinador, que ele foi um cara que teve um bom retorno com a categoria em geral, a gente levava cliente, tinha exposição de marca e tal. E aí, meu primeiro patrocinador era um patrocinador que já tinha me avisado que ia ser só um ano, né, o contrato, então eu tinha que performar bem, se eu quisesse continuar, para achar outra pessoa que acreditasse nesse sonho também, né. E aí, um belo dia, essa história é bem interessante, não sei se dá tempo de contar, mas vou tentar resumir aqui. Eu cheguei em casa e contei para minha esposa, olha, eu tenho uma ideia aqui que é meio diferente, o que você acha? Ela falou, você tá maluco, essa ideia não vai dar certo, acho muito arrojada, meio cara de pau. Eu falei, mas a vida é meio cara de pau, né? Se você não arriscar, você não aprende muita coisa, você não vai sair da onde você tá. Bom, e na época eu tinha uma agência de publicidade, e acabei chegando lá na agência e falei a ideia. E como só tinha maluco trabalhando lá, só tinha gente criativa, os caras toparam na hora. Falaram, essa ideia é maravilhosa, mas vamos ver se dá certo, né? Então eu convidei um amigo meu, que já gostava de carro e já me acompanhava, para ir almoçar comigo. E por consequência, ele era dessa amizade, ele virou presidente da Movida, na época, aluguel de carros. Mas é um apaixonado por carro, não só trabalha com carro, ele gosta de carro, né? E aí, antes de sentar no restaurante para comer, eu falei, vamos lá fora, preciso te mostrar uma coisa. Ele achou estranho, falou, meu, já acabei de chegar no restaurante, o que eu vou fazer lá fora, né? Vamos lá, né? Aí ele me acompanhou, chegamos lá fora, tinha duas câmeras filmando ele, que eu paguei para fazer a produção.
e tinha um carro todo encapado da Porsche. Né? E aí eu falei, ele olhou o carro, não entendeu nada, eu falei, ajuda a tirar a capa comigo. A hora que ele tirou a capa, o carro estava todo movida já. Já estava adesivado de movida, né? Ele, meu, você é louco, que coisa, né? Arrepiou o cabelo, meu e dele, né? Se abraçou, falou, pô, que demais essa ideia. E aí, como é que funciona? Ele entendeu na hora que a ideia era representar a marca, né? E a empresa dele. E daí ele ligou pro diretor de marketing e falou, olha, tô com isso aqui acontecendo, você tá sabendo de alguma coisa? Ele falou, não, pô, que legal. Isso era numa quarta-feira. Sexta-feira já estava na pista com movida já. Contrato assinado para 4 anos, com tudo pago. Então, para mim, foi uma coisa que, se eu não soubesse me arriscar como empresário, talvez eu não teria virado piloto, né, por mais alguns anos. Então, a gente tem que se arriscar um pouquinho e sair dessa zona de conforto. Eu também acho que não tem motivo para ser tímido ou ter vergonha de alguma coisa que você está acreditando que é boa, né? Então, não é vender alguma coisa só para você se satisfazer disso. O que tem em troca disso? O que você vai trazer para esse ambiente? Né? Então, quando a gente começou a correr com a Movida, foi interessante porque eu fazia palestras motivacionais que mostravam que parece ser um esporte individual, mas que não é um esporte individual. É um esporte em equipe. Desde o engenheiro, ao mecânico que aperta a roda, a todas as pessoas que estão em volta ali, se qualquer uma delas cometer um erro, inclusive eu cometer um erro com um carro bom, a gente não ganha, né? E a importância de fazer isso de uma forma saudável, né? Então, piloto é uma pessoa estressada, né? Ele já acorda 4 da manhã em vez de acordar às 6 para ir para a pista, né? Ele já chega na pista e põe a roupa antes da hora, né? Ele já senta no carro pensando o que vai ser a largada e nem ligou o motor ainda, né? Então, pelo fato de você estar sempre ansioso um pouco ou apreensivo, você acaba sendo um pouco até direto demais algumas vezes. Então, é saber lidar com essa pressão. Foi bom para mim, sendo empresário e sendo executivo de algumas empresas. E também ter começado muito cedo em esporte radical, né? Porque se você se desesperar, com certeza você vai fazer a coisa errada. Né? Ou com as pessoas, ou com você mesmo. Você vai sabotar a sua corrida, a sua interação com aquele momento, né? E até estava comentando um pouco tempo atrás, assim, com outros pilotos, que o sonho é estar ali. Mas na hora que chega esse sonho, você está dentro do carro amarrado, algumas pessoas têm dúvidas se querem estar ali. Porque não é uma coisa fácil de estar ali. Né? Parece uma coisa só prazerosa. Na verdade, já tem, sim, os seus momentos de adrenalina que superam o seu momento de, sei lá, talvez de estar curtindo aquele momento. Você transforma aquilo meio que numa coisa difícil, em vez de ser uma coisa prazerosa, né? Então, com o tempo, eu aprendi a lidar com isso muito bem. E, graças a Deus, a gente continuou aí mais anos correndo. E aí foi interessante, porque eu cometi vários erros, né? E as pessoas cometem vários erros no começo, né? Nos esportes ou no hobby, né? Como as pessoas levam como um hobby também, que é o carro. O carro em geral, o amor pelo carro, o amor pela questão de ter um bem que você gosta, ou que você quer usufruir com a família, ou sozinho em algum momento. E aí eu falei para ele, olha, pô, tô nesse mercado para ajudar as pessoas a não cometer alguns erros que eu cometi, mas ao mesmo tempo mostrar que pode ser mais saudável, pode ser uma coisa que não só gera custo, mas gera até uma renda, né? Uma forma de você ter um bem, né? E aí foi desde o carro de corrida, que pode ser uma transição, até o carro de rua, que hoje a gente vê que as pessoas se encantam e compram um carro do ano, compram um carro que acabou de lançar, ou até mesmo tem uma afinidade com uma marca específica e acaba indo numa loja e compra talvez o que ele não está procurando. Ele acha que é aquilo, né? Ele vê na rua e ele deseja, e é um desejo apenas que ele tem. Ele não sabe muito bem entender o que aquilo vai proporcionar para ele, né? E aí, conversando com alguns amigos que também, graças a Deus, né, estão cada vez mais bem-sucedidos, estão com a empresa crescendo, vinham me perguntar, poxa, que carro você acha legal comprar, tal. E eu sou meio suspeito, né? Eu tenho algumas marcas que eu já gosto. E aí pensando pelo ponto de vista dele, para que você vai usar o carro, como você pretende usar ele todo final de semana, você vai usar na pista. Aí comecei a perguntar, e eles, pô, você podia fazer isso para mais gente, né? Porque, né? E aí o primeiro cliente, ou amigo, né, foi um vizinho de porta que sabia que eu corria de carro, né? E perguntou se podia ir lá ver um carro com ele.
E é engraçado, né? Porque esses carros esportivos, eles às vezes eles podem estar muito bem cuidados, como eles podem estar bem surrados, vamos dizer assim, né? Então com a experiência que a gente consegue olhar isso de uma forma melhor. A gente consegue ajudar ele também em questão de revenda, né? Só comprar esse carro, ficar quanto tempo com esse carro. Esse carro precisa ser um carro que você vai dirigir no trânsito, por exemplo, porque isso muda. Eu quero um carro manual, que eu vou conversar mais com o carro. Então, todas essas perguntas foram surgindo e eu fui respondendo para ele o que eu achava melhor. E nessa conversa ele comprou um carro que ele está feliz hoje. A gente conversa sobre o carro e tal. E por coincidência, é uma Porsche também, né? E dali em diante eu comecei a perceber que eu podia ajudar as pessoas não só na questão do que eles querem como uma experiência de uso, mas sim como investimento. Né? Existem alguns modelos de carros e anos que são muito importantes para a marca ou para o mercado. E que são carros, às vezes, numerados e às vezes não são carros numerados. Simplesmente caíram no gosto depois de muitos anos de mercado, que são carros que têm uma experiência única, vamos dizer assim. Né? E nesse momento eu falei, tá bom, então eu vou começar a trabalhar com as pessoas que eu conheço, inicialmente, depois eu vou começar a ver que seriam outras pessoas que estão começando a ter a chance de comprar um carro que nem esse, encontrem uma pessoa que nem eu, que possa chegar e conversar e ser mais sincero, né, em relação ao carro. E então é assim, um processo que pode começar na rua, que é o que é um carro de passeio, né? E depois eu comecei a gostar de fazer track day, que é levar o carro para a pista, que é conhecer o limite do carro, conhecer se é aquilo que você gosta também. Às vezes andar numa pista rápido não é talvez o prazer que você está procurando, às vezes é exatamente o que você está procurando para desestressar, para você sair um pouco de onde você está agora, para sua cabeça trabalhar diferente, voltar para o trabalho mais leve, né? Então a gente vê isso muito na pista, muito o piloto saindo do carro e feliz, emocionado e querendo mais daquilo. Então